Doutor Carreira está aqui para conversar com a gente hoje. Por quê? Nós estamos falando... Aliás, o apelido do doutor já não é um apelido, já é quase que um sobrenome, né, Quase que um doutor? sobrenome. Seja bem-vindo. Olha, o doutor está aqui com a gente hoje para falar de algo muito importante. Ele é coach, ele é mentor de liderança. Nós vamos falar um pouquinho sobre as redes sociais, que hoje são muito utilizadas para tudo. Mas o problema é que, muitas vezes, você não sabe utilizá-la da maneira adequada para buscar um trabalho. As pessoas muitas vezes confundem, né, José, essa coisa de você usar a internet pessoal, profissional, na mesma página. As pessoas ficam preocupadas, mas ao mesmo tempo não se policiam como deveriam também na hora de buscar um emprego, né? É isso mesmo, Keila. Foi muito bom você ter tocado nesse assunto, porque o que eu recomendo atualmente? Algumas pessoas dizem, mas a rede social ela não é minha, ela não é pessoal. Nenhuma rede social é sua. Ela pertence à empresa que criou. Ela te dá o direito de você colocar as suas coisas lá para que outras pessoas vejam aquilo que você posta e depois venham outras empresas para colocar produtos, serviços. E as pessoas elas podem ligar a imagem dela a produtos e serviços que estão sendo ofertados nas redes sociais com a profissão dela. Isso é muito importante a pessoa descobrir. Porque muitas pessoas estão desempregadas há muito tempo, Keila, um ano e meio, 2 anos, sem saber que pode usar as redes sociais, não só as profissionais, mas as pessoais para conseguir uma oportunidade de trabalho. Agora, eu tenho os dois lados, né? Eu tenho esse lado que é o lado benéfico, de eu começar a perceber aquilo que eu faço de melhor e vou postando aquilo que é mais conveniente para mim e marcando pessoas que teoricamente poderiam ser melhores, ou eu posso fazer isso aleatoriamente? Qual é o melhor caminho? Primeiro é marcar pessoas e marcar empresas. Você tem que começar a seguir empresas que você tem interesse em trabalhar. Tá. A partir dali você consegue... Independente da minha área de trabalho. Independente empresas ligadas da área. àquilo que eu costumo fazer. Tá. Pode ser na área da saúde, pode ser na área da alimentação, pode ser na área de cosméticos. As pessoas elas começam a seguir as empresas para entender o que os funcionários de lá e o que essas empresas esperam dos funcionários de lá para ela poder se posicionar. Certo. A partir dessa leitura que ela faz da rede social da empresa, ela começa a colocar coisas que ela profissionalmente poderia contribuir para a organização, que ela poderia contribuir para a empresa. E marca a empresa. E marca a empresa. E vai mudando, inclusive, as postagens. Então, eu recomendo para as pessoas tomarem bastante cuidado, às vezes, com foto que expõe demais o corpo, ou que você está consumindo bebida alcoólica, ou algumas pessoas que, às vezes, fazem até apologia à droga ou crime. Tome bastante cuidado, porque isso vai ficar como rastro digital por 10, 15, 20 anos. Ah, então se a pessoa quiser depois, por exemplo, você vai ser contratado, mas tem como eles fazerem um levantamento disso ou é só puxando mesmo para ir vendo as postagens passadas? Olha, para você ter uma ideia, tem alguns influencers digitais que eles fizeram postagens, por exemplo, homofóbicas há 10 anos atrás e hoje eles mudaram de opinião. E é normal a pessoa mudar de opinião ao longo da vida. Só que, infelizmente, eles resgataram essas opiniões anteriores de 10 anos atrás e acabou comprometendo uma pessoa bastante famosa, um influencer bastante conhecido no meio digital, né? Então, olha como é que a gente precisa tomar cuidado, às vezes, com uma opinião extremista que a gente toma. Pode ser que daqui a 10 anos, lá em 2029, 2039, alguém venha resgatar alguma coisa e coloca... Então, isso é uma prova de que, na verdade, nós não devemos usar para emitir muita opinião, né, José? A rede social. Você pode emitir a sua opinião, mas sempre escolhendo palavras. Eu digo para todo mundo que não é o que você fala, mas é como você fala. Você pode ser contrário à opinião de uma outra pessoa, mas se você souber escolher palavras para você se colocar, não tenha dúvida que até a própria outra pessoa respeita isso. É a maneira como você escreve, né, Jorge, na verdade, ao invés do que você escreve. Isso, é a maneira com que você escreve, são os comentários que depois você coloca embaixo, são os grupos que você segue que, por exemplo, eles podem mudar de nome. Tem um grupo que você segue numa rede social aberta, por exemplo, existem as profissionais, existem as mais abertas. Você está seguindo um determinado grupo e aí você está confortável nele durante 3 anos. Passado esse período, eles mudam de nome e começa a mudar, inclusive, o tema a ser discutido. E você não sabe que faz parte daquela rede. A partir dali, as pessoas começam a ligar a sua opinião, que é extremista, a uma determinada opinião de um grupo. E, periodicamente, eu recomendo para as pessoas, revejam os grupos que vocês fazem parte. E você sabe que, eu estou pensando, você está falando aqui, Jorge, estou pensando que hoje, mais do que nunca, é preciso tomar cuidado, porque nós temos extremos, desde antes da eleição do presidente Bolsonaro, nós temos vivido esses extremos, durante toda a campanha eleitoral, até um pouco antes, e isso vai fazendo com que a gente se sinta na liberdade de falar o que quiser, o tempo inteiro, doa quem doer, né? Ficou meio terra de ninguém.
Mas isso para cada um, principalmente para quem busca uma vaga, pode ser comprometedor mesmo, né? Sim, porque os recrutadores, agora eu posso te garantir, 100% deles vão passar pela rede social. 100% deles vão passar pela rede social profissional e 100% deles vão passar pelas abertas. Aquelas em que você faz as suas postagens diárias e aquela que só fica 24 horas. Eles vão passar por ali. Aquela que fica lá direto ou stories? Isso, então. Que é o de 24 horas. E no Facebook? Eles vão navegar no seu Facebook, eles vão navegar no seu Instagram. E no WhatsApp não tem perigo, então? Sim, tem. Porque, dependendo do que você postar no WhatsApp, quer queira, quer não, quando você está lá inserido num grupo que tem 247 pessoas ou 256 pessoas, aquilo ali acaba, por exemplo, se disseminando para lugares onde você nem tem ideia para onde vai. Vou usar o exemplo de uma senhora que recentemente ela fez uma postagem de um áudio e esse áudio acabou viralizando no Brasil inteiro. A pessoa do interior de São Paulo nunca imaginou que as pessoas iriam ouvir no Acre, nunca imaginou que iriam ouvir em Moçambique, como aconteceu, como ouviram em Portugal. Ela não tinha ideia disso. E foi pelo WhatsApp. Então, olha como que é extremamente delicado. Às vezes, as suas postagens que você faz, você não tem ideia de onde está indo. Mas, Jorge, no WhatsApp, só tem meu WhatsApp para quem eu dou o número, não é? Então, Sim. Teoricamente, seriam pessoas amigas, vamos dizer assim? Então, sempre lembrando que os melhores amigos que nós temos, em média, são 2 ou 3. Agora, imagina 256 pessoas, e daquele grupo, 3 são seus amigos. E 3, de repente, pode não ser seus amigos, ou pode não ser, assim, muito amigos, mas um pouquinho de desafeto, e aproveita uma oportunidade de uma opinião que você colocou, ou às vezes distorcer a informação e jogar... Que é pior, né? Que é pior. E jogar aquilo aleatoriamente. Então, imagina se você está procurando, por exemplo, uma oportunidade de trabalho com pessoas do seu grupo, né, da sua igreja, e você faz parte de um grupo. Uma opinião mal colocada ali naquele grupo de WhatsApp faz com que as outras pessoas acabem te interpretando mal. E o pior não é que interpreta mal, passa para frente, né? Passa para frente. Eles fazem, passam para frente, sim. Agora, você acha também que hoje, porque tem gente que até, são poucas pessoas, mas até hoje tem gente que não tem rede social, que não tem Instagram, que não tem Facebook. O WhatsApp já é diferente porque você tem essa comunicação. Você acha que isso também acaba sendo radical demais e pode fazer com que nós percamos oportunidade pela falta de inserção nessas mídias? Não tenha dúvida, você está coberta de razão. Se você souber usar todas as redes sociais ao seu favor, você não só vai procurar emprego, mas você vai procurar uma rede de amigos em que tem os mesmos interesses que você. Ela é extremamente útil. Estar fora da rede social diminui um canal de chegada para uma excelente oportunidade de trabalho. É uma opção sua, mas você precisa estar claro para você que hoje, além do ser físico, você também é um ser virtual. E os dois caminham paralelamente. Ô Jorge, eu estou me lembrando aqui de uma história de um rapaz que ele sempre mandava, sempre postava, ele estava desempregado, e ele sempre postava as coisas assim mais ligadas à profissão, não só marcando as empresas, mas também o supervisor daquela empresa, que seria, teoricamente, a pessoa que o contrataria. Isso você acha, mas ele foi bloqueado. Ele não era conhecido, não era uma pessoa conhecida, e também o supervisor não, mas era de uma grande emissora. O supervisor bloqueou, claro que a emissora não. E daí ele ainda falou, acho que vai ver que alguém falou alguma coisa, ele não gosta de mim. E eu fiquei pensando nisso. Isso pode ser uma coisa pessoal ou isso a pessoa simplesmente acha que não tem que ficar sendo marcada em todas as coisas só porque é chefe de uma empresa? Olha, todas as pessoas que têm cargo de liderança, elas têm poder de decisão na contratação. Eu posso garantir para você que eles são assediados, no mínimo, por mais ou menos umas 700 pessoas por dia. Principalmente numa grande empresa. Olha quão difícil é. Então, não tem como ele responder a todos. O que eu recomendo para a pessoa na rede social, quando ela quer despertar a atenção, por exemplo, de um gerente, de um diretor ou de um presidente de uma empresa, em que ele comece a falar a respeito da empresa, mas trazendo contribuições positivas. Você está um caso bem simples que aconteceu. Uma mulher, ela tinha um sonho de trabalhar numa indústria de chocolate muito conhecida, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E ela falou para mim, meu sonho é trabalhar lá. Eu sou de meia idade, eu tenho 40 anos, eu tenho dificuldade de entrar, eu não tenho formação em nível superior, de nível complementar de 4 anos, tenho só de 2 anos. Como é que eu faço? Isso eu vou contar para você, para todo mundo que está me ouvindo em casa. Como que ela fez? Até me arrumar aqui na cadeira. Tá. Falei para ela o seguinte, você vai no supermercado
e você vai descobrir todos os pontos de melhoria que tem dos produtos desta empresa que você sonha trabalhar e você vai fazer um relatório de tudo que precisa melhorar nas gôndolas. Tudo Mas que como tem que nas ela vai saber geladeiras. se ela não tem experiência nisso? Ah, ela tinha experiência de marketing. E aí eu falei assim, agora você vai lá e agora como consumidor, a partir do seu ponto de vista de marketing, você falou, tinha embalagem violada. Mas ela vai fazer isso como? Como? Ela entra no Tudo pelo supermercado. Não, ela entra no supermercado, ela fez pessoalmente. Mas daí ela mandou esse relatório como? Aí ela mandou o relatório para o gerente da empresa. Falou, olha, eu sou o cliente. Mas não pelas redes sociais. Não pelas redes sociais. Ela falou assim, eu sou uma cliente consumidora e quero discutir alguns pontos de melhoria da empresa de vocês. No ponto de venda. Qual é o diretor, o gerente que não vai se interessar? Ah, então peraí, ela pegou, foi lá no mercado, ela já deve comer, conhece o produto. Sim, conhece muito bem, ela Daí é fã. começou a ver o que poderia melhorar. Daí ela fez esse relatório, descobriu o endereço dessa empresa, Sim. descobriu o nome do gerente responsável por essa área, mandou esse relatório para esse cidadão. Perfeito como consumidora. E ela falou, eu, quanto consumidora, eu quero conversar com vocês a respeito de alguns pontos de melhoria que eu identifiquei. Quando ela foi recebida pelo gerente. É lógico que você está falando como consumidor, você está falando de pontos de melhoria. Qual é a empresa que não quer melhorar para o seu cliente? Todas querem. Então, ela não foi pedir emprego. Ela foi falar sobre pontos de melhoria. E ela nem falou o trabalho que ela executava, o que ela fazia, nem nada, né? Em nenhum momento, porque quando ela me procurou, ela falou assim, meu sonho é ser disputada pela empresa. Eu não quero ficar indo lá mendigar um emprego. Ela falou, eu quero que desperte o interesse neles. E aí ela foi fazer esses relatórios e ela fez em 6 supermercados de grande porte. E ela trouxe os relatórios para mim, eu olhei os relatórios com bastante critério e falei, ó, pode disparar. Aí ela disparou, o gerente se interessou, ó, vem conversar comigo, eu quero conhecer você. Aí ela foi mostrando os pontos de melhoria no ponto de venda, que chama ponto de venda. Aí o gerente falou assim, nossa, me interessou muito esse trabalho que você está fazendo, obrigado pela sua contribuição, deixa o relatório com a gente. Ela falou assim, ainda vou fazer mais ainda. Eu quero ainda encontrar mais pontos para ajudar vocês. No terceiro encontro que ela teve com ele, o cara perguntou, você não quer trabalhar com a gente? Aí ela falou, Jorge, aconteceu exatamente o que você falou. A empresa me contratou, eu nunca imaginei isso, que a empresa ia pedir para eu trabalhar para ela. E ela trabalha na área de marketing lá? Ela trabalha na área de marketing, é promoção de ponto de venda. Olha só, né? Você vê, são algumas sacadas que muitas vezes nós não temos. O problema também, sabe qual é? É que as pessoas direcionam muito, esse tipo de trabalho que eu faço não tem essa visibilidade. E não existe isso, né? Trabalho é trabalho, né, Jorge? Mais uma vez, cito exemplo. Eu conheci uma moça de uma igreja evangélica. Ela falou assim para mim, olha, eu gostaria muito de trabalhar com instrumentos musicais, me agrada demais. Não sei se numa empresa, numa fábrica, numa loja, mas eu gostaria de trabalhar com isso. Aí eu falei assim para ela, o que está te impedindo de você fazer isso? Ela falou assim, eu não sei como chegar lá, não sei como pedir um emprego, eu sou novata, eu estou no terceiro ano do ensino médio. Aquela história, né? Daí ninguém vai querer porque eu não tenho experiência em venda, não tenho experiência nem em instrumento musical e tal. É aquilo que a pessoa tem o sonho, mas ela não consegue ver o caminho para chegar até ele, né? Aí eu falei, cite 3 lojas grandes que você conhece, onde você mora. Ela me citou 3. Aí eu falei assim para ela, agora você vai em todas as igrejas que você frequenta e você vai perguntar para todos os pastores quais os instrumentos que precisam ter manutenção e quais os que precisam trocar cordas, quais os instrumentos que precisam ser substituídos. Você vai fazer uma lista disso. E ela foi fazer a lista e ela falou assim, nossa, nem eu tinha ideia de quantos instrumentos musicais precisavam passar por manutenção e quantos precisavam ser substituídos. Me surpreendeu. Falei, agora você pega essa lista e chega lá para o dono de uma das lojas e fala assim, eu tenho assim uma gama de clientes para você, te interessa? Se interessar, eu gostaria muito de trabalhar para você, porque eu já tenho uma venda garantida. E ela fez isso na primeira que ela foi, é lógico, o cara contratou. Que era a que ela mais queria. Exato. Então, quando ela chegou lá com uma lista de mais de 150 instrumentos para ser vendidos no primeiro momento, aí o pastor falou, é lógico, o pastor não, o dono da loja falou assim, é lógico que eu quero lá comigo. Lógico. Porque ela tem um mercado muito abrangente, muito grande, que eu quero estar presente nele. Agora, se ela quisesse ter feito isso pela internet, pelas redes sociais, qual seria o caminho? E a mesma coisa a moça da loja de chocolate. Se ela quer, para ela é mais fácil usar, ou é uma pessoa que utiliza muito as redes sociais, como que ela poderia ter feito para conseguir esse emprego? Tá, primeiro ela frequentando a loja e falando a respeito das qualidades da loja e dos instrumentos musicais. Ou seja, vai tirando foto das lojas, colocando lá e falando bem da loja, do nada. Do nada. Ela entra e fala, olha, eu sou uma pessoa tal, gosto do instrumento musical tal, e gostaria de falar bem da sua loja aqui na minha rede social agora ao vivo. Quem é que vai impedir? Absolutamente ninguém. Está falando bem da loja dele.
É você pegar o telefone celular, você fazer o vídeo ao vivo, e tem aí 2 redes sociais que você faz ao vivo tranquilamente, e aí no final você fala assim, olha, quem quiser vir comprar, é só vir comprar aqui. Você está usando rede social. Se você prestar atenção, a rede social, ela realmente é uma televisão. Você é um repórter. Você é um apresentador de TV quando você está com o celular na mão. E você pode fazer daquilo uma ferramenta para você encontrar não só emprego, mas principalmente trabalho. Por isso você tem que tomar cuidado também com os contras, né? Contras. Quais são os principais que eu tenho que evitar de todo jeito se eu estiver procurando emprego e utilizando a rede social? Primeiro, é se envolver em qualquer tipo de discussão fútil. Tá. Evitar palavrões, evitar apologia a drogas, evitar apologia a bebidas alcoólicas, porque você será observado na rede social e será julgado por ela. Lembrando que sempre paralelamente. Hoje somos seres físicos e somos seres virtuais. Estamos andando já paralelamente. Teve um tempinho atrás que era um atrás do outro. Agora não. Já andamos paralelamente. Certo. Então, evite palavrões, evite apologia a drogas, evite apologia ao uso de álcool. Já te ajuda muito. E aí na maneira de você se vestir e até na forma de você se posicionar na rede social. Seja com seus amigos, tomando cuidado às vezes, olha, que importante que eu vou te falar. Às vezes você não faz a sua postagem na sua rede social, mas você é marcado na foto dos outros. Ah, mas aí não dá para eles saberem? Sim, porque as pessoas elas podem dar autorização de postagem quando você é marcado. E você pode colocar isso para inibir na sua rede social. Então, qualquer pessoa que fez uma foto sua, ela tem que pedir autorização ali, se é permitido ou não. Você consegue fazer esse bloqueio lá na rede social. Não, mas eu digo assim, mas se uma empresa estiver procurando por mim ou querendo saber mais de mim, não tem como ela saber quem me marcou, tem? Não, se você não permitiu. Se você permitiu, ela vai saber. Se você permitiu, porque vai encontrar coisas suas. Mas se você não permitir, não tem como ela encontrar. Entendeu? Tá. Então, a gente tem que tomar cuidado, não só com a nossa, porque rede social não é uma opção nossa, Keila. Rede social, você não tem opção. Querendo ou não, você vai estar nela. Tem gente que fala, mas eu não tenho Facebook. Eu não tenho LinkedIn, mas eu não tenho Instagram. Como a gente acha lá? É impressionante como a gente acha as pessoas mesmo, né? Sim, é impressionante. E principalmente, às vezes, naquela situação assim mais desconfortável. Parece que escolhem fotografias para colocar de você que você fala, poxa, logo essa. Tanta coisa boa que eu faço, tomei umas, estava bêbado com os meus amigos na festa de sei lá do quê. Pode acontecer isso, né? Pode acontecer, por isso que eu falo, tome sempre cuidado. Então, se você for querer tomar sua bebida, eu respeito cada um tem o seu jeito de conduzir sua vida. Faça isso sempre de uma maneira mais reservada, mais na sua casa. Às vezes a gente acha que tem grandes amigos próximos da gente, mas a gente acaba se surpreendendo às vezes. Ô Jorge, mas eu vou te fazer um desabafo aqui. Diga. Eu gosto muito de saber o que está acontecendo na página das pessoas, entendeu? Porque a internet é para isso, né? Para você ficar sabendo lá, se quer saber do artista, não sei o quê. Só que quem foi que inventou esse negócio de fechar a página? Porque daí você não pode ver nada. Então, isso daí é uma coisa que não tem utilidade também para quem quer trabalhar, né? Uma pessoa que quer deixar só entre os amigos mesmo, que não tem utilização nenhuma que possa ser comercial, né? Isso. Se você pensar bem... Eu não entendo por que tem esse negócio fechado. E na verdade... Você é a favor, né, Jorge? Na verdade, tem que ter. Por quê? Porque tem certas coisas que só diz respeito a Keila. E algumas pessoas poderiam olhar e interpretar com outros olhos. Às vezes que para você é muito natural, é uma coisa assim muito sublime que você está fazendo... Dependendo da pessoa que vê, ela pode fazer um comentário tão pejorativo a seu respeito que pode manchar a sua imagem e até comprometer você profissionalmente. Por isso então, que o ideal era que todo mundo tivesse? Eu recomendo que todas as pessoas tenham essas reservas, porque muito provavelmente você tem o seu círculo de amizades. Imagina que a sua intimidade fosse vista por uma pessoa que você nunca viu, num estado a 3.000 quilômetros de distância daqui, como, por exemplo, Fortaleza. Mas daí, Jorge, eu fico pensando que tem outro lado. Por exemplo, eu estou entrando em contato com você para procurar um emprego. Faço todo o esquema que você falou. Mas se a minha rede é fechada, você acha, por exemplo, que um gerente de uma empresa, um diretor, vai se dar o trabalho de pedir para ser meu amigo para saber as coisas da minha vida? Não, ele não vai se dar o trabalho de fazer isso. Muito provavelmente não será através das redes sociais que você chegará até ele. Ah, entendi. Não é através das redes sociais. Você consegue se precaver de algumas coisas, mas ao mesmo tempo você fecha umas facilidades aí, né? Você perde umas facilidades. Você fecha portas. O que eu digo para todo mundo que a melhor forma de você encontrar um emprego de novo é através de indicação. E de uma maneira simples. Você consegue multiplicar isso em 240 pessoas procurando emprego para você por mês. Isso sem rede social? Só na boca ou na rede social? Não, com a rede social. Com a rede social. Com a rede social de uma maneira muito simples. É a multiplicação por 3. É uma pessoa que você conhece e você não vai pedir emprego para ela. Você vai perguntar para a pessoa o que ela faz
Você fala assim, eu gostaria muito de apresentar o que você faz, o que você trabalha para outras pessoas. Eu posso fazer isso? Você tem uma apresentação sua, um cartão seu, que eu posso falar do que você faz para outras pessoas? Raríssimas vezes as pessoas vão falar que não querem. Via de regra, elas vão falar, eu aceito. Quando você fizer isso, aí você se dá o direito e a liberdade de falar, você poderia fazer o mesmo por mim, para 3 pessoas? E daí você teria essa oportunidade de já estendendo essa rede de amigos, né? Isso. Aí você, efetivamente, você tem que pegar o que ela passou para você aí e multiplicar. Porque seria injusto e até antiético da sua parte você guardar o que a pessoa te passou e só pedir a recomendação. Então tem que ser extremamente ético. Ela me passou, sim, eu tenho a minha rede, eu vou falar de uma pessoa que, por exemplo, vende cosméticos, uma pessoa que faz o artesanato, como nós estávamos vendo ali. Sim, tem que fazer as postagens dela, tem que comentar dela, tem que falar do programa da Keila. Então tem que recomendar o tempo todo. E à medida que você faz isso por uma pessoa, eticamente te dá a liberdade de você pedir para ela fazer o mesmo por você. Se ela faz isso para 3 pessoas e você passa a ter contato, e você entra em contato com essas 3 pessoas em nome, por exemplo, da Keila ou do Jorge, você fala, estou entrando em contato em nome do Jorge, eu sou a Keila. A pessoa já conhece o Jorge, vai ter uma facilidade maior para... um nível de confiabilidade maior, né? Na verdade. Sim, porque já sabe de onde vem a indicação. Quando não é indicação, faz exatamente como o gerente daquela empresa que você comentou. Fecha a porta. Tem muita gente entrando. Bloqueia e tudo. Bloqueia e tudo. Mas à medida que um gerente como esse, ele fala, olha, eu venho por indicação do Marcelo Paiva, por exemplo, que é um funcionário seu ou um amigo seu, assim, pode falar. Porque você conhece, é uma rede trabalhando. E esta rede trabalhando para você, se sempre multiplicada por 3, em média, você tem 240 pessoas procurando emprego para você por mês. Eu estou pensando numa coisa, né? O Jorge falou uma coisa importante, que é de você ficar postando ou tirando fotos e sendo postado de maneiras inadequadas para quem... Na verdade, a maneira inadequada ela é em qualquer circunstância, não é só de trabalho. Você se expõe desnecessariamente para pessoas que você não conhece quando você posta algumas coisas mais íntimas, ou não é nem íntima de intimidade, você está sem roupa, não é isso. É de comportamentos. Não só de opiniões, mas da maneira como você vive no teu dia a dia. Acho que isso é o mais importante as pessoas entenderem, né? Porque tem gente que acha que, se eu não tiver foto pelada lá, não tiver nude, não sei o que, não tem problema. Não é nada disso, né, Jorge? Tem outras coisas que as empresas também levam em consideração, né? No dia a dia daquela pessoa que ela quer contratar, né? Você usou uma palavra que resume tudo, Keila. Comportamento. Sempre lembrando para todo mundo, a gente gasta uma vida para construir uma reputação. É verdade isso. 1 minuto para destruir. Uma coisinha meio errada, não é nem errada inteira. Meio errada, pronto, já era, né? Exatamente. Então, a rede social... Nesse caso, uma fotinho já era. Uma foto já era. Você precisa gastar todo um trabalho para você reconstruir sua imagem de novo. Para as pessoas descobrirem que você é uma pessoa ética, que você é uma pessoa íntegra, que você é uma pessoa muito honesta, que você é uma pessoa assim, muito parceira, que você é uma pessoa que luta em prol das pessoas. Você gasta uma vida para fazer isso. E, às vezes, uma fotografia mal colocada ou um comentário, né, maldoso, que é comum as pessoas fazerem, aí joga todo o seu trabalho por água abaixo. Deixa eu te perguntar mais uma coisa para a gente finalizar, que eu vou lembrando aqui. Agora tem alguns posts com uns memes, umas coisas que são engraçadas, mas que muitas coisas falam tipo, que bom que chegou o final de semana, ou faz aquela cara ruim porque é segunda-feira. Você acha que ainda tem empresas que se preocupam com isso? O cara fala, sexta-feira ele ama, segunda-feira ele odeia, sendo que ele tem que trabalhar. Ou você acha que as pessoas já levam isso na brincadeira também? Olha, eu acredito que tem muita gente que ainda leva a sério. E como a gente não sabe quem é, né? E ainda mais quando você está procurando um emprego e você fala até que enfim é sexta-feira, exceto se você trabalhar, por exemplo, numa rede de supermercado que trabalha sábado e domingo. Aí eu falo assim, que bom que é sexta-feira, que amanhã tem mais movimento, né? Sábado e domingo. Mas tirando mas isso... Mas nunca é por isso que colocam, não? Não, não é. Porque as pessoas, independente do que elas façam, que eu já conheci um cara que era coveiro e o cara gostava do que ele fazia. Estou falando sério. Ele trabalhava numa funerária, ele cuidava lá, principalmente maquiando as pessoas no seu leito de morte. E ele falava assim, eu amo o que eu faço porque eu sei que é extremamente importante. Quando eu entrego a pessoa lá... Ainda bem, né, que cada um gosta de uma coisa, né? Senão não teria emprego para todo mundo. Isso. Mas as pessoas que amam, elas não fazem diferença se é sexta, se é segunda. Não é? Eu penso que trabalho é uma coisa tão nobre e a pessoa só passa a dar valor para ele quando ela perde. Aí, porque trabalho é dignidade, né? É dignidade humana. Então, quando ela perde, é que ela fala, olha como era importante aquilo que eu fazia. Puxa vida, eu queria tanto que fosse segunda-feira. Ô Jorge, você ainda acredita no machismo também? Você acha que ainda as mulheres, quando se expõem mais, são mais criticadas e fecham mais portas do que os homens? Tá, depende do homem como que ele se expõe, ele também é bastante criticado, tá?
Ele é muito criticado, sim. Se existe machismo, não tenho sombra de dúvida, há machismo. Só que nós vamos continuar lutando, Keila, incansavelmente para isso acabar. Já está na hora do mercado parar com isso. Porque eu penso que, na verdade, como a mulher tem essa coisa do corpo, né, a exposição excessiva do corpo, é diferente do homem. O homem é sempre mais ligado a essas farras, essa coisa de bebida, né, Jorge? E a mulher, essa exposição física, que eu acho que pode fechar muitas portas quando você o faz, né? Mulheres muito bonitas e elegantes, elas sabem se portar e mostrar toda a beleza dela sem necessariamente ser vulgar. Sem fazer aparecer tudo. Não tem necessidade. Haja vista que, inclusive, as mulheres que elas fazem isso, elas olham para as outras que são muito elegantes, são mulheres muito bonitas, mulheres que sabem se portar, elas olham sempre com um olhar de admiração. E todas elas sabem do que eu estou falando. Ou seja, né, resumindo a ópera, se tiver bom senso, você não fecha porta nenhuma e ainda tem a oportunidade de utilizar todas essas ferramentas ao seu favor, né? Via de regra, as pessoas de sucesso, todas elas usaram. Hoje em dia tem a rede social, mas todas que têm sucesso usaram canais de comunicação para chegar no topo de sua carreira. Um jornal, uma revista, um canal de televisão, programa de rádio, todas sempre usaram. Agora não vai mudar, né? O que muda agora é o tipo de veículo de comunicação utilizado, né, Jorge? Só mais um canal que chegou e provavelmente daqui a 20 ou 30 anos aparece outro. Vamos inventar outra coisa, com certeza. Olha, vou deixar os contatos do Jorge para você. Deixa eu mostrar o livro dele, Iniciando uma Carreira Brilhante. Acho muito importante quando nós trazemos para você essas orientações, porque nós vivemos ainda num mercado de milhões de pessoas desempregadas e muitas vezes você fica muito tempo desempregado, você não consegue vislumbrar uma possibilidade de recomeço. E isso é muito importante, que você tenha leituras mesmo que são importantes para que você possa crescer profissionalmente até numa necessidade de mudança diária. Todos nós podemos fazer várias coisas. É que, claro, tem algumas coisas que nós gostamos mais, que nós nos dedicamos mais a fazer, que nós buscamos maior conhecimento porque gostamos, mas muitas vezes, por alguma coisa que você passa, é necessária uma mudança, então tudo isso precisa ser reestruturado. Porque cada um tem uma maneira diferente de fazer cada trabalho, mas a rede social tem a mesma utilidade para todo mundo, que é você, de uma forma decente, honesta, sincera, utilizar essa ferramenta em seu favor. Vou deixar os contatos do Jorge para você. Tem o Instagram dele, que é o DR Carreira 4.0, tem também o Facebook, a mesma coisa, DR Carreira 44.0, a um é 4.0, não é 4.0, é 4 mesmo, 4.0 né? mesmo. DR Carreira, corrige para mim, por favor, DR Carreira 4.0, tanto no Instagram quanto no Facebook. O e-mail, contato@jorgepenilo.com.br. Tem o WhatsApp também, que é o 96405-1010. Ô, Jorge, a moça de chocolate está lá ainda? Tá. Próxima vez você traz para a gente, tá? Tá bom, então. Tá devendo chocolate para nós. Tá bom.